estratégias para criar anúncios de alta performance e vender muito mais usando o Google. E é o seguinte, eu quero que você fique muito atento, muito ligado aqui agora nessa aula, porque eu vou ensinar alguns pontos aqui para você, que se você usar aí no seu anúncio, você vai ficar muito além, muito acima aí da sua concorrência hoje no Google, porque eu tenho certeza absoluta que mais de 90% das pessoas, né, das empresas que anunciam no Google, não utilizam essas técnicas que eu vou te passar aqui de modo eficaz, tá? Então é isso aí, presta muita atenção, fique muito ligado, aprenda e aplique. E o que eu vou ensinar aqui agora para você, independente do segmento, você pode aplicar aí, tá? Então você vai entender o seu público-alvo, vai pegar essa técnica que eu vou te passar e você vai aplicar nos seus anúncios, ok? Então vamos agora para a aula, papel e caneta, atenção e vamos lá. A primeira pergunta que você tem que se fazer quando você finaliza o seu anúncio, né, quando você termina de construir o seu anúncio, é o seguinte: esse anúncio está chamando a atenção? Esse anúncio está realmente chamando a atenção do meu público-alvo? Por que que você tem que se perguntar isso? Porque, como você já sabe, a função do anúncio é chamar a atenção para ter o clique. Essa é a função única e exclusiva do anúncio na rede de pesquisa do Google. A função do anúncio é chamar a atenção para ter o clique. É construir um anúncio realmente chamativo para você conseguir que esse seu futuro cliente clique nesse anúncio e entre no seu site e veja a sua oferta e entre em contato com você e feche com você ou solicite um orçamento a você. Por isso agora eu vou te ensinar nessa aula os 6 elementos essenciais para a comunicação assertiva e altamente persuasiva para usar nos anúncios do Google Ads, tá? Mas esses 6 elementos aqui, eles podem ser aplicados também em outras comunicações na sua empresa. Aliás, esses 6 elementos, eles devem ser aplicados sim aí nas suas comunicações, seja no site da sua empresa, seja nas suas redes sociais, nos seus vídeos, na sua equipe comercial, né? Seus vendedores também têm que entender e aplicar esses 6 elementos essenciais para a comunicação assertiva e altamente persuasiva, porque isso vai ajudar muito, muito, muito no fechamento de contratos, tá? Na venda dos seus produtos e dos seus serviços, ok? Você deve também usar essa comunicação, tá, nas suas publicidades offline, como panfletos, outdoor e por aí vai. Então agora a gente vai entrar nesses 6 elementos essenciais para a comunicação assertiva e altamente persuasiva. O primeiro item aqui são os pontos de valor do seu cliente, ok? Quais são os pontos de valor do seu cliente? Segundo item, dores e necessidades. Quais são as dores e necessidades do seu cliente? Sonhos e desejos. Então você precisa saber também quais são os sonhos e desejos aí do seu cliente. As transformações e benefícios que os seus produtos causam aí nos seus clientes. Quais são as objeções e dúvidas em relação à sua empresa e seus produtos? E também a gente vai entrar numa parte aqui especial desse vídeo para falar sobre gatilhos mentais, para você ter uma comunicação muito mais ainda persuasiva nos seus anúncios e também na sua comunicação como um todo. A gente vai entrar aqui em cada um desses pontos, tá? Para você entender e para você saber o que você tem que fazer para utilizar tudo isso aqui ao seu favor, ok? Então vamos lá. Neste exemplo aqui, eu estou utilizando uma escola de inglês, onde eu sei que a minha persona, né, que o meu cliente ideal é um executivo de uma multinacional, beleza? Então você já viu como que você consegue identificar esses pontos de valor do seu cliente ideal, independente do seu segmento, né? Você consegue identificar quais são os pontos de valor do seu cliente ideal, ok? Então o que você vai fazer? Você vai usar os pontos de valor na sua comunicação para se conectar melhor com esse seu futuro cliente. Então olha só, eu sei que nos pontos de valor desse meu cliente, eu tenho 2 aqui principais, que são estabilidade e crescimento.
ele quer ter estabilidade na vida dele, no trabalho dele e também quer crescer, né, no trabalho dele. Então, quais são as comunicações, quais são as informações, o que eu preciso colocar aqui para estimular esse meu futuro cliente a clicar no meu anúncio, a vir falar comigo? Bom, eu sabendo que um dos pontos é estabilidade, o que eu posso colocar no meu anúncio são algumas chamadas como, por exemplo, garanta hoje o futuro da sua carreira, aprenda inglês. Então, eu sou uma escola de inglês, eu sei que um dos pontos de valor do meu futuro cliente é estabilidade, então eu quero que ele garanta hoje o futuro da sua carreira, ou seja, que ele tenha essa estabilidade aprendendo inglês, porque nós sabemos que executivos de multinacionais precisam realmente aprender inglês, ok? Então eu uso essa comunicação a meu favor para atrair o meu cliente, para atrair esse futuro cliente para o meu anúncio. Outro exemplo aqui é o seguinte: se até as crianças precisam aprender inglês o quanto antes, imagina um gestor empresarial. Ou seja, eu estou falando aqui para ele que as coisas estão mudando, né? O mundo está mudando, até as crianças realmente precisam começar desde agora a aprender inglês. E ele que é um gestor empresarial, se ele quiser realmente ter essa estabilidade, ele também precisa aprender inglês. Então, está aqui algumas informações que vai estimular, tá, esse meu futuro cliente clicar no meu anúncio, ou no mínimo eu vou conseguir despertar ele para essa necessidade que ele tem. Outro ponto aqui é o crescimento, e quando eu falo de crescimento eu estou falando do crescimento profissional, tá? No entanto, a gente sabe que quando, na maioria das vezes, quando a pessoa tem um crescimento profissional, ele também cresce pessoalmente, tá? Então ele começa o quê? Adquirir novos bens, ele começa realmente ter mais ativos, mais capital. Então não é só o crescimento profissional, é o crescimento também pessoal, é o crescimento na vida dele. Mas a gente pode focar muito no profissional, porque é isso que ele está buscando. Então, por exemplo, dê um up na sua carreira, aprenda inglês e se torne um executivo de alta performance. Então, aqui eu estou mostrando para ele o seguinte: para ele crescer, ele tem que aprender inglês. Para ele ter alta performance na companhia, ele precisa realmente aprender inglês. Então, você vai usar os pontos de valor do seu futuro cliente para se comunicar com ele e mostrar para ele que ele realmente precisa do seu produto. Outro exemplo aqui: os executivos mais bem pagos da atualidade falam inglês fluentemente. Como eu já disse, né, não é só crescimento aí profissional, é crescimento também pessoal. E quando eu cresço profissionalmente, eu fatalmente vou ganhar mais, certo? Então, ele vai crescer profissionalmente, ele vai realmente ganhar mais por isso, e ele vai ter uma vida melhor. Então, se eu sei que o ponto de valor dele é crescimento, eu vou falar aqui: os executivos mais bem pagos da atualidade falam inglês fluentemente, tá? Então, são ideias para você pensar sobre essas informações aqui e aplicar, tá, isso também nos seus anúncios, porque ele vai ficar muito mais persuasivo. Dores e necessidades. Então, eu sei também, tá, que o meu cliente ideal aqui na minha escola de inglês, tá, do meu cliente executivo de multinacional, um dos medos que ele tem é o medo do desemprego ou de ser substituído lá na empresa. Então eu posso me comunicar dessa forma com ele no meu anúncio. Eu posso colocar lá assim, ó: aprenda inglês e fique mais longe da crise e do desemprego. Ele já vai entender isso, ok? Outra coisa: hoje X% das empresas exigem candidatos com inglês fluente. Então, se ele está trabalhando numa empresa que ela já está contratando novos colaboradores, tá, e exige que esses colaboradores já falem fluentemente inglês, então está realmente na hora dele aprender inglês, porque ele corre o risco realmente de ser substituído. Eu coloquei aqui uma outra necessidade também aqui deste meu futuro cliente, que é o que? Aumentar a receita, ou seja, aumentar o salário. Então, se ele tem essa necessidade, tá? Então, como que a gente pode colocar aqui, ó? Aqui eu coloquei: aumente até 61% o seu salário, seja fluente em inglês. Ele vai olhar aqui para o seu anúncio e vai falar: caramba, realmente eu preciso aumentar o meu salário. Então, nesse caso aqui, cara, fale inglês fluentemente, tá? Fale inglês e aumente em até 61% a mais o seu salário. Então, essas informações aqui tá pegando realmente ali na necessidade
do seu futuro cliente. Ele tem essa necessidade de aumentar a receita. Então, se você pode contribuir com isso de uma forma realmente que ele vai olhar e vai falar, caramba, é isso que eu preciso, então ele vai clicar no seu anúncio e vai entrar no seu site. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aumente em até 61% o seu salário, seja fluente em inglês. Eu sou uma escola de inglês e eu sei que funcionários de multinacionais podem aumentar em até 61% o salário se falar fluentemente inglês. Então, eu vou colocar isso na minha comunicação, porque eu sei que o meu futuro cliente ele precisa aumentar a receita dele, ok? Outro ponto, fale inglês fluente e conquiste o seu próximo nível na empresa. Logicamente, se ele falar inglês fluente, ele vai conquistar o próximo nível, e o próximo nível também quer dizer aumento de salário. Então, você vai fazer uma comunicação realmente dentro dessa necessidade que ele tem para atrair esse seu futuro cliente para você. Outro ponto, você não precisa mudar de empresa, você precisa se qualificar. Fale inglês e conquiste os melhores salários. Quem nunca pensou, né, em mudar de empresa para poder ganhar mais? Então, provavelmente, esse futuro cliente também pensa isso. Tá? Talvez ele já chegou lá no chefe dele e falou, eu preciso de um aumento e tal, e não conseguiu esse aumento ainda e está pensando em sair, né, mudar de empresa para conseguir esse aumento. E quando você fala que ele precisa se qualificar, ou seja, que ele não precisa sair da empresa, tá, mudar de empresa, e somente se qualificar melhor aprendendo inglês para aumentar o salário dele, então talvez aí é uma grande chance de você realmente atrair esse cliente para você, porque sair de uma empresa tem muitos pontos também que ele tem que colocar na balança para ver o que compensa e o que não compensa. Então você vai dar essa clareza para ele, você vai mostrar que você tem a solução para ele, que você está resolvendo uma necessidade que ele tem através do seu produto. Sonhos e desejos também aqui são pontos muito importantes para você colocar na sua comunicação como um todo, tá? Aqui nos anúncios do Google Ads, você vai trabalhar realmente a parte de texto ali e criar textos persuasivos usando já o que está na mente do seu futuro cliente. Ok? Então vamos lá, alguns exemplos aqui de sonhos e desejos. No caso aqui, o sonho, tá, deste é morar com a família no exterior. Então eu descobri que um dos sonhos do meu futuro cliente é morar com a família no exterior. Então como que eu vou me comunicar com ele para atrair esse futuro cliente para mim? Eu posso colocar no meu anúncio assim, ó, por exemplo, aprenda inglês e esteja disponível para trabalhar nos Estados Unidos. Este é um exemplo, tá? Outro exemplo, multinacionais brasileiras contratam XX gestores anualmente para trabalhar no exterior. Então, se ele tem esse sonho, tá? Se ele tem esse desejo e ele não sabe falar inglês, uma ponte que pode levar ele para morar no exterior com a família é realmente aprender o inglês. Então, você vai lá e coloca isso na comunicação, porque além de precisar do inglês para conseguir o trabalho no exterior, ele também vai precisar falar inglês para viver no exterior. Então você vai conseguir também atrair o seu futuro cliente usando essa comunicação, atingindo realmente o sonho que ele tem. Eu coloquei como um desejo aqui também se sentir importante e ou influenciador. Então eu descobri que a minha persona, né, o meu cliente ideal, o executivo de uma multinacional, ele quer se sentir importante e também influenciador. Tá? Então, como é que a gente pode colocar, tá, a nossa comunicação de uma forma para atrair esse futuro cliente? Esteja entre os mais requisitados para projetos importantes. Comece a aprender inglês hoje. Olha só como que eu mexo, tá, com os sentimentos dele. Tá? Esteja entre os mais requisitados, ou seja, cara, ele quer se sentir importante, certo? Então, estar entre os mais requisitados é se sentir importante, é ser importante, certo? Então, você coloca isso na sua comunicação e você realmente toca nos desejos desse seu futuro cliente. Outro ponto aqui, agora eles vão considerar as suas ideias. Fale inglês fluente. Então, aqui é o seguinte, é você olhar para o seu segmento, é você olhar para o seu cliente ideal, identificar esses pontos que eu estou falando nele e criar a sua comunicação persuasiva, tá? Então você entende o seu cliente mais do que ninguém. Nem agências, ninguém entende mais o seu cliente do que você. É você que está aí no campo de batalha
é você que está atendendo o seu cliente todo dia, tá? Então você sabe quais são as dores que ele tem. Você sabe quais são os sonhos dos seus clientes. E se você não sabe ainda mais profundo, está na hora de você começar a pensar nisso. Porque é assim que você vai conseguir se destacar em relação aos seus concorrentes. É assim que você vai sobressair em relação aos seus concorrentes, porque você vai entender muito mais o seu cliente do que o seu concorrente. Ok? Então, como você consegue essas informações? Através de pesquisa, através de conversa, de entrevista, de informações. Você precisa realmente se dedicar para conseguir ter essas informações, tá? Ter posse dessas informações, porque com isso você vai ficar muito mais assertivo e persuasivo nas suas comunicações, no seu marketing. Agora, nós vamos falar de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Em resumo, gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. O que a gente quer ser aqui? A gente quer ser o quê? Persuasivo. Né? Nós queremos ser persuasivos, nós queremos realmente influenciar a decisão do seu futuro cliente de clicar no seu anúncio para ver a sua oferta. Afinal de contas, ele está procurando por aquilo. Então, o que você quer? Realmente mostrar o que você tem para oferecer para ele. Você quer mostrar realmente os produtos que você tem que podem ajudar aí na vida dele. Então, você precisa realmente atrair essa atenção para você. E gatilhos mentais, eles agem diretamente na emoção e atraem realmente esses futuros clientes para você. Eu não vou entrar aqui a fundo, tá, no conceito de gatilhos mentais, não vou falar aqui de sistema límbico, sistema do neocórtex, do nosso cérebro, tá? Não vou falar de razão e emoção, mas eu quero que você entenda o seguinte: você precisa usar os gatilhos mentais nas suas comunicações. Para você entender mais profundamente, tá, o conceito de gatilhos mentais, eu aconselho que você leia o livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. Esse livro é excelente, ele vai te mostrar aí vários e vários gatilhos mentais e como que funcionam os gatilhos mentais realmente aí na nossa mente, no nosso cérebro, e como ele pode ajudar também na nossa comunicação, na persuasão, para você atrair mais clientes para você e para você conseguir vender mais. Nessa aula aqui, eu vou abordar alguns gatilhos mentais com você e vou te dar exemplos de como você pode usar a seu favor na sua comunicação e principalmente no seu anúncio. Gatilhos mentais são a base de uma comunicação persuasiva, e o que a gente quer aqui é realmente persuadir e estimular o seu futuro cliente a clicar no seu anúncio e comprar o seu produto. Como eu te disse, existem aí centenas de gatilhos mentais. Vamos utilizar aqui nessa aula os principais que facilitam as nossas vendas. Então vamos lá, a gente vai usar o gatilho da autoridade, reciprocidade, prova social, prova científica, antecipação, novidade, história, curiosidade, exclusividade, urgência e escassez. Então a gente vai usar esses principais gatilhos aqui. Eu vou te explicar o que é cada gatilho, como que funciona e quais argumentos que você pode utilizar nos seus anúncios para vender muito mais para os seus clientes, ok? Então vamos lá. Então agora a gente vai entrar aqui em cada gatilho mental, tá? Eu vou te mostrar cada gatilho mental desse que a gente falou aqui agora, o que é, e ideias também para usar aí no seu anúncio. Mas antes eu quero dizer o seguinte: use os gatilhos mentais com integridade sempre. Eles realmente podem persuadir, eles realmente podem estimular as pessoas a fazerem o que você quer. Use sempre os gatilhos mentais com integridade, ok? Marketing de verdade é o marketing que conecta as pessoas, né? Que esclarece como você e sua empresa pode realmente aí ajudar o seu cliente e com isso vender muito. Marketing de verdade é falar a verdade. Começando aqui, a gente vai falar de gatilho da autoridade. E o gatilho da autoridade é o seguinte: é a percepção das pessoas em relação a você e a sua empresa, tá? Ela percebe em você que você é uma autoridade naquele assunto. Ela percebe na sua empresa que a sua empresa tem credibilidade, é uma autoridade, tá, naquele negócio. Então, o que você tem que fazer aqui é o seguinte: gerar essas comunicações de autoridade nos seus anúncios. Então analise aí em que você é uma autoridade, como você pode transmitir essa percepção nos seus anúncios. Aqui eu coloquei algumas ideias, como por exemplo, ó, X anos de mercado, tá? Então se você é uma empresa que tem muitos anos de mercado, vale a pena colocar X alunos formados, tá vendo? Mais de 500 empreendimentos,
tá? Se você é uma construtora, enfim, isso aqui é argumento de autoridade, tá? Ó, terceiro prêmio consecutivo, ou seja, você é uma autoridade nesse assunto, você recebeu vários prêmios já. Ó, X livros vendidos, entrevista na revista Veja sobre o tema X. Então isso transmite autoridade. É por isso que as pessoas percebem que você é uma autoridade naquele assunto. Então quando você fala para ela que ela tem que fazer tal coisa, ela tende a fazer porque ela vê em você uma autoridade, uma pessoa que entende sobre aquilo, tá? E vai fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer, tá? Então vamos imaginar aí um médico. Um médico, quando manda a gente comprar um remédio, quando manda a gente fazer um exame, quando sugere algum tratamento, cara, a gente vai fazer. Por quê? Porque ele é uma autoridade naquele assunto, tá? Sem um jaleco, uma pessoa comum. A partir do momento que você viu aquela pessoa com um jaleco ali, tá? Um jaleco branco ali de médico, então você já percebe nele uma autoridade. É isso que eu estou querendo te passar aqui. Então, você tem que realmente passar essa comunicação de autoridade nos seus anúncios. Por exemplo, aqui também, ó, X anos fornecendo para as maiores construtoras do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que você é uma autoridade nesse assunto, você tem credibilidade para fornecer há vários anos esse produto para as maiores construtoras do Brasil. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu negócio, vai olhar para a sua empresa e vai buscar, tá, o que você tem de elementos aí de autoridade e de credibilidade para colocar nos seus anúncios, para estimular o seu futuro cliente a ler esses argumentos, tá, e clicar no seu anúncio. Descendo aqui, a gente vai falar agora da reciprocidade. Reciprocidade é o seguinte: quando você faz algo de valor para alguém, ela tende a naturalmente a querer retribuir isso para você. Então, isso é o gatilho da reciprocidade. Você já percebeu que quando as pessoas visitam, né, a sua casa, visitam você, enfim, você se sente depois na obrigação de ir na casa deles também, de ir lá, tal, retribuir a visita? Tá? Isso é reciprocidade. Você já também percebeu que quando alguém faz algo para você, você fala que também gostaria de ajudar aquela pessoa de alguma forma? Isso também é reciprocidade, tá? É automático dentro do nosso cérebro. Então, o que você tem que fazer aqui? Gerar reciprocidade com seu futuro cliente. E como que você faz isso? Existem várias formas, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para você usar também na sua comunicação e também para clarear aí para você, para ver o que você pode fazer para gerar essa reciprocidade nos seus anúncios e ter mais cliques também. Aqui, ó, coloquei como exemplo, baixe o e-book gratuito sobre como fazer alguma coisa, ou como isso, aquilo, enfim, você vai entender isso aí na sua empresa. Então, por exemplo, se você é uma empresa que vende mármores, né, mármores finos, aquelas pedras bonitas, né? Qual é o seu cliente ideal? Ah, meu cliente ideal também são arquitetos, né? Além dos clientes finais, são arquitetos. O que eu posso fazer aqui de e-book? Né? O que eu posso colocar aqui no meu site? O que eu posso gerar reciprocidade com esse meu futuro cliente, esse arquiteto? Ah, eu posso colocar um e-book aqui com as novidades do mármore branco, enfim, algo que ele possa entrar, se interessar e baixar, tá? Isso vai gerar reciprocidade. Outro ponto aqui, aula experimental gratuita. Então você está dando uma aula gratuita para essa pessoa, seja na sua academia, seja no balé, seja no karatê, seja onde for, tá? Se a sua empresa é uma empresa que dá treinamentos, que dá aulas, tá? Você vai colocar aqui, ó, aula experimental de inglês para as crianças de até 5 anos, por exemplo. Então, você vai gerar essa reciprocidade com seu futuro cliente e ele vai tender a retribuir isso para você. Okay? Outro ponto aqui, ó, utilize por um mês grátis. Você pode colocar também, se você vende sistemas, enfim, tá? Então, são ideias aqui que você pode adaptar no seu negócio. Consultoria gratuita de 1 hora. Então, se você também aí trabalha com consultoria, se você trabalha com algum produto, algum serviço que precisa ter uma conversa, um esclarecimento sobre aquilo, você pode colocar assim, a consultoria gratuita de 1 hora. E a pessoa vai entrar em contato com você, você vai realmente esclarecer as dúvidas que ela tem e, de repente, aí fazer um fechamento, porque ela vai ficar recíproca a você, tá? Ela vai ficar na mente dela, vai gerar essa reciprocidade com você e você pode fechar muitas vendas fazendo consultoria gratuita de 1 hora. Outro exemplo aqui, ó, faça download gratuito do livro de receitas exclusivas sobre sobremesas light, por exemplo. Então, você pode fazer vários materiais, você pode realmente fazer aí várias estratégias para gerar reciprocidade. Basta você conhecer o seu cliente ideal, basta entender o que ele precisa, o que ele gosta, e você vai lá e faz algo para gerar essa reciprocidade.
E lembrando, mais uma vez, tem que ter integridade, tá? Tem que ter integridade no que você faz, como você trabalha com gatilho mental. Próximo que a gente vai falar aqui é a prova social. O que é a prova social? Quando seus clientes falam e recomendam o seu produto ou a sua empresa, ou seja, os seus próprios clientes vendem para você, tá? Então acontece muito, tá? De sites aí terem depoimentos de clientes, nas redes sociais depoimentos dos clientes satisfeitos. Isso é muito importante, porque se o seu cliente ele tem dúvida, tá? Ele já está propenso a comprar, mas ele tem dúvida, quando ele vê um depoimento a seu favor, tá? Ele tende realmente a fechar, porque não é você falando da sua empresa, são outras pessoas falando da sua empresa, são clientes reais ali que tiveram a transformação, que tiveram o benefício do seu produto, tá? E está falando ali que funciona, que é bom, que você pode comprar também. Então, realmente é muito importante. A prova social ajuda a vender muito, isso é um gatilho muito poderoso. Então, olha só, veja depoimentos dos clientes. Você pode colocar isso no seu anúncio, tá? E um link para o seu site, uma página onde tem realmente depoimentos de clientes, tá? Um link na sua página de produto mesmo, e logo embaixo do produto tem um depoimento de cliente. Então isso ajuda a vender, isso ajuda a vender. Método comprovado por X pessoas, ou seja, isso significa também que várias pessoas fizeram, tá, o seu treinamento, enfim, consumiram o seu produto e realmente deu certo, funcionou. Tá aqui. Então, é uma prova social de que funciona, tá? X pessoas já compraram, ó, X pessoas transformadas, X cases de sucesso, ok? Pessoas já baixaram esse e-book, ó, X pessoas já baixaram esse e-book, X pessoas já compraram esse produto. Enfim, são informações de prova social, ou seja, pessoas que consumiram o seu produto e estão satisfeitas. Veja resultados alcançados. Então, você pode realmente aí pensar agora já, se você não faz isso ainda, começa a pensar numa estratégia para colher depoimentos dos seus clientes atuais, tá? Então, vai lá, gera o maior retorno possível, gera a maior satisfação possível no seu futuro cliente para conseguir realmente depoimentos, porque esses depoimentos dos seus clientes atuais que vai fazer realmente você vender muito mais para os seus próximos clientes, tá? Para os seus futuros clientes. Então, vai lá e começa a criar essa estratégia de prova social. Nos seus anúncios, você pode colocar várias frases, vários argumentos, tá, de prova social e também atrair o clique e vender mais. Próximo gatilho aqui, vamos falar de prova científica, ok? Prova científica, o que é isso? Provar que aquilo funciona por números, dados e estudos comprovados, tá? Então, é uma prova científica. Por exemplo, método comprovado cientificamente por XX. Então, você tem que provar que ele foi realmente comprovado cientificamente, tá? Então, você pode colocar isso também na sua comunicação. Ó, veja o gráfico de resultados. Quer dizer, ali é uma prova, né, concreta, uma prova científica, tá? Uma informação real de resultados. Pesquisa do IBGE aponta que X, quer dizer, são estudos comprovados, dados comprovados, tá? Então é o gatilho da prova científica. O seu cliente, o seu futuro cliente vai olhar, caramba, ó, pesquisa do IBGE aponta que isso, aquilo, quer dizer, você vai encontrar argumentos aí para colocar aqui, tá? Ó, estudos comprovam que XX são Y, quer dizer, estudos comprovam, tá? Estudos comprovam que esse produto funciona para isso. Então, é importante, tá, a prova científica nos seus anúncios. Se você tem um produto que tem provas científicas, tá, você pode utilizar também, porque ajuda muito. Mas, Reginaldo, quais gatilhos que eu vou usar nos meus anúncios? Os que mais se encaixarem aí com o seu negócio, com a sua empresa. Tá? Você pode fazer vários testes. Eu estou colocando aqui para você as possibilidades de você ficar muito mais persuasivo, né? As possibilidades de você ter muito mais performance nos seus anúncios, porque você realmente vai conseguir falar diretamente, né, com o emocional aí do seu futuro cliente. Você realmente vai falar o que já está na mente dele. E isso é muito importante para comunicação de vendas. Gatilho da antecipação. A gente vai começar a falar agora sobre o gatilho da antecipação, mas antes eu quero te dizer que nós temos nessa aula aqui o gatilho mais importante que você vai utilizar aí nas suas comunicações, beleza? Então daqui a pouco você vai conhecer qual que é o gatilho mais poderoso que
que você vai utilizar aí nos seus anúncios, tá joia? Bom, gatilho da antecipação. O que é o gatilho da antecipação? Antecipar algo de bom que vai vir, né? Algo imperdível. Abrir esse loop na mente do seu cliente e deixar ele esperando, né? Antecipar algo especial para que seu cliente se prepare para esse evento. O que eu acabei de falar aqui, que daqui a pouco nessa aula eu vou te mostrar o gatilho mais incrível, mais poderoso de todos, certo? Então quer dizer, isso é antecipação. Eu antecipei algo bacana, algo de bom que vai vir daqui a pouco. Então isso abriu um loop na sua mente. Você vai usar essas comunicações também aí nos seus anúncios, tá? De forma muito eficaz. Então você pode colocar aqui, ó, como exemplo, ó, Black Friday 40% de desconto em notebook, entre na lista VIP. Quer dizer isso? Você pode colocar no seu anúncio aí, ó, para quem entrar na minha lista VIP do meu WhatsApp, ou entrar na minha lista VIP do meu e-mail, enfim, entrar no meu grupo, aqui vai ter desconto de 40% no lançamento, tá? Ou no lançamento desse produto, ou nessa data aqui, ó, da Black Friday. Então, quer dizer, você vai antecipar algo de bom, tá? Para esse seu futuro cliente e trazer ele para você. Outro exemplo aqui, ó. Na próxima semana vai acontecer o X, quer dizer, na próxima semana vai acontecer outro evento tal, vai acontecer aquilo, quer dizer, você vai antecipar isso na mente do seu futuro cliente, você vai deixar realmente isso em aberto para ele ficar ali buscando essa informação posteriormente. Outro exemplo, ó, dia tal, lançamento exclusivo do produto tal, quer dizer, é outra situação também que você pode usar aí para antecipar algo de bom que está vindo por aí, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Agora é a sua chance de ter tal coisa. Dia tal, vamos lançar na sua cidade. Então, as construtoras, várias empresas fazem muito isso, tá? Antecipar. Gera essa curiosidade, essa coisa, essa vontade de querer saber mais, tá? No seu cliente ideal. Agora aqui, gatilho da novidade. As pessoas sempre buscam o novo. Traga novidade para a sua comunicação. Tá? Isso é muito importante, tá? Muito importante, principalmente nos dias atuais, tá? A gente quer novidade, a gente está buscando novidade sempre. Você não pode ficar da mesma forma, se comunicando da mesma forma. Você tem que gerar realmente novidade na sua empresa. Crie algo de novo sempre. Busque isso, tá? Busque realmente trazer novidade para os seus produtos, para a sua empresa e colocar isso na comunicação, como por exemplo, novo método para fazer tal coisa. Nova técnica para X, algo inédito na cidade tal, tá vendo? Ó? Algo completamente novo no mercado, novo produto tal, sistema atualizado, ou seja, novo também é novidade, tá? O primeiro produto que faz tal coisa, nova forma para tal coisa, última novidade para X, tá vendo? Então eu estou colocando aqui, ó, novidade, eu estou acionando o gatilho mental da novidade na mente do meu futuro cliente. Lançamento da nova fórmula tal, nova versão do... Enfim, você entendeu. Você entendeu que realmente na comunicação você precisa colocar novidade. Tá? Qual que é a novidade? O que vai fazer realmente atrair o seu futuro cliente? Por exemplo, se você vende TV, lá nas extensões de anúncio, tem lá as frases de destaque, né? Então você pode colocar lá... TVs, LG, Samsung, nananã. Então tem várias informações que você pode colocar lá. Só que se você for usar o gatilho da novidade, o que você pode colocar lá? Novo lançamento da TV LG, lançamento celular tal. Quer dizer, você muda a comunicação, tá? E você consegue chamar mais atenção. Se você colocar só TVs LG e você colocar lançamento da TV LG de X polegadas, cara, isso chama muito mais atenção, tá? Do que você colocar algo comum. Então, por isso que é importante você utilizar realmente os gatilhos mentais, usar tudo que eu estou colocando nessa aula aqui para você. Use e abuse dessas informações, porque com o tempo você vai pegar prática. Você vai pegar prática, com o tempo você já vai conversar usando gatilhos mentais. Tá certo? Então você precisa realmente começar a se ambientar com isso daí, começar a pensar nisso de uma forma mais macro, tá? Colocar essa comunicação para funcionar na sua empresa, seja nos seus anúncios, seja no seu site, seja em qualquer comunicação que for aí dentro da sua empresa. Trabalhe os gatilhos mentais, trabalhe os pontos de valor, trabalhe tudo que eu estou passando nessa aula, porque isso vai fazer com que você realmente alcance um outro nível no seu negócio.
beleza? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Gatilho da história. Gatilho da história é o seguinte: história conecta, tá? História conecta emocionalmente as pessoas e desperta diversos sentimentos. História prende a atenção das pessoas, tá? Tem gente que até abaixa a cabeça assim, ó, em direção à pessoa, realmente para escutar melhor o que a pessoa está falando, porque a história conecta as pessoas. Então é muito importante você também colocar história aí nas suas comunicações. E nos anúncios aqui no Google, tá? A gente pode colocar algumas coisas como assim, ó. Veja o que João fez para conseguir superar tal coisa. Conheça a trajetória de pessoas que venceram tal coisa. Veja a jornada de 15 clientes que utilizaram o produto X. Tá? Então você vai adaptar isso para o seu negócio. Tá? Adapte isso para o seu produto. Crie realmente argumentos que vai gerar essa história. Tá? Vai chamar essa história, que vai ter uma ponta de uma história ali, realmente para a pessoa clicar no seu anúncio. Gatilho da curiosidade. Gere curiosidade nas pessoas contando somente uma parte do assunto. Elas precisam naturalmente satisfazer a curiosidade. Tá vendo aqui? Ó? Elas precisam. Isso é muito poderoso. Por isso que eu falo que gatilho mental, ele é muito poderoso. Então olha aqui algumas formas que você pode utilizar aí no seu anúncio. Ó, descubra como o aluno X conseguiu X. A pessoa vai falar, cara, como assim, né? Faça isso para conseguir tal coisa. Então eu falo aqui, ó, faça isso. Ele não sabe o que é, então ele vai ter que clicar para saber, porque se ele interessa por isso aqui, ó, por essa tal coisa, ele vai clicar, tá? Por isso que é importante você entender o que seu cliente gosta, né? Entender o seu público-alvo. O professor revela o segredo da XX. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem algo ali, né? Gerou uma curiosidade. Então deixa eu saber o que é que o professor revelou aqui. Que segredo é esse? Você pode também gerar curiosidade com perguntas. Você já viu isso? Ou veja como isso aconteceu. Ó, veja como ela conseguiu tal coisa. Faça isso para passar no concurso. É assim que a empresa X conseguiu tantos a mais de faturamento. Olha só, gerou uma curiosidade. Então eu vou falar, caramba, como será que ela conseguiu mais faturamento? Então eu vou clicar no anúncio, estou gerando uma curiosidade. Então é muito importante que você utilize aí o gatilho da curiosidade para realmente atrair, tá, esse futuro cliente que se interessou, tá, pela sua chamada aqui, que deixou ele curioso, e ele vai realmente querer saber o que aconteceu aqui. E aí que ele vai clicar no seu anúncio e aí ele vai ver a sua oferta, tá, do seu produto, do seu serviço. Exclusividade. Gatilho da exclusividade. O que é o gatilho da exclusividade? É simplesmente fazer o seu cliente se sentir exclusivo, tá? Se sentir VIP e mais importante, ok? Exclusividade é isso. Você pode colocar no seu anúncio aqui, ó, alguns exemplos. Fique na área VIP, entre para o grupo VIP, produto exclusivo para você, condomínio de alto padrão, ou seja, né, você já segmentou aqui o público, certo? Seleto é uma palavra que você pode utilizar aí também nos seus anúncios, tá? Isso remete à exclusividade, especialmente para você. Quer dizer, então, esse gatilho da exclusividade vai fazer com que o seu consumidor, né, o seu futuro cliente, se sinta exclusivo, se sinta VIP e se sinta importante. Tá vendo? A gente está falando de sentimento, de emoção, ok? Então, você vai utilizar aqui o gatilho da exclusividade também no seu anúncio para poder atrair esse cliente para você. Gatilho da urgência é ativar o senso de urgência do seu produto na mente do seu cliente. Gerar a urgência, tornar o seu produto urgente para o seu cliente, ou seja, trazer a importância do seu produto para o agora. Então é gerar essa urgência nele, tá? Então você pode comunicar de várias formas. Vai depender muito do seu segmento e vai depender muito do seu produto. Então alguns exemplos aqui, ó, para você ter noção, né, para clarear isso para você. Por exemplo aqui, homens com mais de 40 anos e acima do peso tendem a ter ataque cardíaco. Tá um exemplo, tá? Que eu achei aqui, eu achei bacana colocar, porque você está despertando, tá? E está chamando essa situação, está chamando esse cliente aqui para o agora, tá? Então, talvez ele não está nem pensando nisso aqui, mas se ele vê aqui que homens de 40 anos
e acima do peso tendem a ter um ataque cardíaco e vai falar, caramba, eu tenho mais de 40 anos, realmente eu estou com a barriguinha aqui, estou acima do peso, então deixa eu clicar aqui, deixa eu olhar esse negócio aqui. Entende? Então, ele traz para o agora, tá? Ele traz a urgência nesse anúncio. Não adie o seu sonho de tal coisa, tá? Ou seja, não deixe para amanhã, né? Faça agora. Não adie o seu sonho de fazer tal coisa. Faça hoje. Ele traz a urgência para você, né? Ó, não perca mais dinheiro com isso. Quer dizer, isso é urgente. Pare de perder dinheiro. Vem cá, resolva isso, né? Não espere ser assaltado. Instale o sistema de segurança, tal, câmeras, tal. Quer dizer, cara, isso é urgente, mas às vezes as pessoas não estão pensando nisso agora. Então você mostra para ela que é importante, você traz aquela situação para urgência e ele vai entender, né? E vai tender a comprar de você, ok? Resolva tal coisa para não ter prejuízo. Há muito tempo, né? A pessoa deve estar protelando, deixando para amanhã. Então você chama ela para agora e coloca, resolva tal coisa para não ter prejuízo. Prejuízo. Ninguém gosta de ter prejuízo. Então se ela continuar fazendo tal coisa, ela vai ter prejuízo. Então ela tem que resolver agora. Urgência. Ok? Você pode perder o emprego se não aprender tal coisa. Então, vai esperar perder o emprego? Não. Então, também gerou urgência. Traz ele para urgência. O gatilho mental da urgência é muito poderoso, tá, para você vender mais. Então, pense aí no seu produto. Como é que você pode usar a urgência, tá? O gatilho da urgência aí na sua comunicação. Gatilho da escassez. Escassez. A escassez é algo que já está embutido, né, no nosso cérebro há milhares e milhares de anos. Então, o que a escassez faz? Ela desperta o sentimento, né, que você pode perder algo de bom, né, algo raro ou algo único. Essa perda gera frustração. E é por isso que esse gatilho é muito poderoso. Mas só que é o seguinte, tem que ser real. A escassez tem que ser real, senão você entra em descrédito, tá? Lembra que a gente falou no início dessa aula. Seja íntegro no uso dos gatilhos, ok? Esse gatilho funciona se o seu consumidor já comprou mentalmente a sua oferta, mas ainda falta a ação de compra. Ou seja, ele já quer aquele produto, tá? Ele já decidiu que vai comprar, mas não passou o cartão ainda, tá? Acontece muito isso. A pessoa realmente já está propensa a comprar ali, na mente dela fala, cara, eu vou comprar. Aí quando você fala para ela, só tem mais 2, caramba, eu vou comprar, senão eu vou perder. Aí ela vai lá e passa o cartão. Mas se só tem esse mais 2, realmente tem que ser real. Porque se ela chegar amanhã lá e tiver 20 lá, você vai entrar em descrédito. Entendeu? Então é muito importante que você utilize aqui com integridade. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, últimas unidades, você pode usar aí no seu anúncio. Só até amanhã 10 horas, você pode ser específico também, ó. Só até amanhã 10 horas. Então, se ele já comprou mentalmente, ele fala, caramba, eu tenho que comprar esse negócio hoje, no máximo até amanhã 10 horas. Últimas vagas. 87% das vagas preenchidas. Então ele está vendo ali, caramba, já está 87%, então eu tenho que correr. Bônus para os 10 primeiros. Olha que bacana essa ideia aqui, ó. São bônus que você vai dar para os 10 primeiros que comprarem o seu produto. Um bônus, um brinde, enfim, algo bacana, tá, para os seus 10 primeiros compradores. E aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar e falar, eu quero aquele bônus. Ele vai lá e compra. Nesta sala tem 100 pessoas, mas só temos 30 peças do produto tal. Cara, isso aqui é uma escassez muito, muito forte, muito brutal. Você está num evento, você está em algum local e de repente você se interessa muito por aquele produto. E quando o vendedor, né, a pessoa que está fazendo o pitch de vendas fala que aqui tem 100 pessoas, mas só tem 30 produtos, você vai realmente tomar a frente, pegar a fila rapidinho para comprar esse produto antes que acabe, tá? Antes que acabe. Esse é o poder da escassez. Não sei quando vou dar esse treinamento novamente. Isso significa o quê? Significa que você tem que entrar nesse, tem que entrar agora, porque realmente eu não sei quando eu vou dar esse treinamento novamente. Então você pode ficar sem esse treinamento. E se você quer muito, tá, você vai realmente fechar esse treinamento. Tá? Então o gatilho da escassez, ele é muito forte, porque você não quer perder, né? Você não quer perder algo muito bom. Você não quer perder algo muito raro ou único. É por isso que ele é muito importante.
tá? Somente hoje, ó, vai sair do ar. Muito legal isso aqui também, vai sair do ar. Ó, desconto de 20% somente para as 50 primeiras matrículas. Então, olha só, eu já quero me matricular nesse treinamento. E se eu for um desses 50 primeiros aqui, eu ainda vou ganhar 20% de desconto. Então, eu vou lá correndo resolver isso. A escassez, ela é muito poderosa, mas você precisa realmente ser íntegro, tá? Tem que ser uma escassez real e o seu consumidor já tem que ter comprado mentalmente, tá, o seu produto. Beleza? É isso aí. Agora você está com uma máquina de argumentação de vendas nas mãos. Tá? Então, você está aí com tudo sobre gatilhos mentais, os principais gatilhos mentais, como você pode utilizar esses gatilhos mentais aí para vender mais. Você já sabe como você pode usar as objeções a seu favor, as dúvidas dos seus clientes, os pontos de valor, as necessidades, as dores dos seus clientes, os sonhos, os desejos dos seus clientes. Tá? Você sabe como usar tudo isso para vender mais para os seus clientes. Isso é muito poderoso. Essa comunicação, ela é muito poderosa, ela vende muito. Talvez agora no começo é um pouco complicado, você vai ficar com dúvida ali de qual gatilho você vai utilizar, qual é o texto que você vai criar para utilizar aquele gatilho, mas estude, tá? Estude essa aula, se aprofunde mais também nos gatilhos mentais, porque a base da comunicação persuasiva e assertiva para vendas são os gatilhos mentais e todo esse conteúdo que eu passei aqui para você nessa aula. Então aproveita isso. Pega esse conhecimento e transforme em dinheiro, transforme em vendas. Um grande abraço e até a próxima aula.